Boa noite, pessoal. Boa tarde ainda, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, eu sou bastante grato pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando essa igreja, que Deus continue abençoando a gente. Somos do mesmo povo, apesar de eu estar lá em São José dos Campos. Obviamente, somos parte da mesma família, somos filhos de Deus. Então, muito obrigado mais uma vez por poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias comigo, ou acompanhar aqui no telão, vamos ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler os versículos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Logo após a leitura do texto, nós faremos uma oração. Diz assim, então, a palavra de Deus: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Feche os seus olhos, por favor. Santo Deus, eterno Pai, nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que temos de estar contigo. Obrigado por essa maravilhosa graça, por essa misericórdia que o Senhor nos concede de estar aqui nessa noite. Pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua direção, que a Tua palavra seja proclamada neste lugar, que a Tua autoridade esteja presente aqui neste lugar, ó Deus. Que verdadeiramente o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado aqui nesse finzinho de tarde, nesse começo de noite. Ajude-nos a termos entendimento do Teu querer e entendimento da Tua palavra. E, acima de tudo, ajude-nos que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós vamos meditar sobre o título Gestos de Amor. O contexto dessa passagem, não sei se você entendeu, se você conhece essa passagem, apesar de estar falando de colheita, o contexto dessa passagem é sobre dinheiro. Se você é alguém antenado, se você é alguém que gosta de procurar notícia, enfim, está a par do mundo ao seu redor, você sabe muito bem que quando se fala de dinheiro e igreja, muita coisa acontece, né? Se você vê as notícias, você vai perceber quantos e quantos escândalos existem envolvendo dinheiro e igreja. É pastor que é milionário e tem grandes fazendas, que enriqueceu com a igreja. São igrejas que são acusadas de roubar dinheiro dos fiéis. São igrejas que são acusadas de forçarem os fiéis a dar dinheiro para ela. São pastores e líderes que acabam se envolvendo em muitos e muitos escândalos envolvendo esse tema, o dinheiro. Para muitos, então, conjugar na mesma frase igreja e dinheiro não dá certo, já é um mau sinal. Contudo, não é pelo fato de existirem esses líderes, essas instituições religiosas que infelizmente fazem um desserviço para o povo de Deus, para Deus, não é pelo fato de existirem essas instituições que usam como fachada a igreja e infelizmente acabam roubando muitas pessoas, não é por isso que nós vamos deixar de falar daquilo que é correto, daquilo que é certo. A Bíblia tem muito a nos falar sobre o dinheiro, sobre a relação dele com o crente, sobre a relação dele com o povo de Deus, com a igreja. E espero que essa noite a gente fale sobre esse assunto, que é um assunto complicado, principalmente nos dias de hoje, que a gente fale à luz da Bíblia. Eu não queria começar a mensagem falando disso, mas infelizmente o contexto que a gente vive acaba pedindo.
Eu tenho que abrir esse grande parênteses, porque infelizmente são muitos escândalos, infelizmente a igreja é envergonhada por muitas pessoas que estão na mídia por conta desse assunto, então eu tive que abrir esse parênteses. Mas nós vamos falar sobre aquilo que Deus nos mostra a respeito da relação do fiel, da relação do crente com o dinheiro, com as ofertas, com os dízimos. De fato, nós vamos entender que esse é um gesto de amor por parte do crente. Nós vamos entender que o crente fiel, o crente que ama a Deus, o crente que tem consciência disso, ele vai prestar atenção nesse ponto. E nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele separa os capítulos 8 e 9 aí da sua Bíblia, justamente para falar sobre esse assunto, sobre a oferta. O apóstolo Paulo, ele envia essa carta à igreja de Corinto para tratar sobre alguns assuntos, e ele destaca então, nesse trecho da carta, o seguinte ponto. Esse é o contexto. A igreja de Corinto tinha prometido dar uma oferta lá para os irmãos da igreja da Judéia. Os irmãos de Jerusalém estavam passando por dificuldade financeira. Então, a igreja de Corinto, assim como outras igrejas da região, se propuseram a juntar dinheiro para ajudar aqueles irmãos da igreja sede da igreja de Jerusalém. Paulo, então, além de outras coisas, ele vai lembrar os irmãos desse fato. Paulo chega para eles, e você pode acompanhar no capítulo 8 e no capítulo 9 aí da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo chega para a igreja e fala: olha, lembra da oferta que vocês falaram que iria entregar? Só estou lembrando vocês, tá? Não se esqueçam de entregar essa oferta. Os irmãos lá de Jerusalém estão precisando dela. É mais ou menos esse o tom que o apóstolo Paulo traz. E o que ele faz então? Ele elege uma comitiva, ele elege um grupo de pessoas que vai lá para a cidade de Corinto pegar essa oferta. Esse era o Pix da época, né? Infelizmente não tinha banco. Então Paulo junta os irmãos, vai lá para Corinto, pega o dinheiro para levar lá para a igreja de Jerusalém para abençoar os irmãos de lá. Então Paulo faz isso, e aí você pode acompanhar um pouquinho antes dos versículos que a gente leu, aí no versículo 5, olha o que fala: portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim, ou seja, esse grupo de irmãos. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Olha só, antes da gente falar propriamente dito sobre a oferta e sobre o papel do crente nisso tudo, sobre o papel do fiel nisso tudo, não sei se você percebeu a seriedade do apóstolo Paulo aqui. Nesse sentido, quando a igreja está tratando com dinheiro, com oferta, também devemos ser igual ao apóstolo Paulo. Devemos ser sérios nesse trato. Paulo, ele junta uma comitiva de vários irmãos e ele faz questão de destacar que esses irmãos eram de confiança, eram irmãos que a igreja já conhecia. Então Paulo vai falar: olha, eu estou juntando esses irmãos para eles irem aí e pegar esse dinheiro que vocês deram de bom grado para levar lá para a igreja de Jerusalém. No capítulo 8, no versículo 20 e 21, olha o que ele fala também: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos do homem. Olha só que sério isso. E isso fala diretamente com a liderança da igreja. Isso fala diretamente com os pastores da igreja. Tratar sobre esse assunto, e aqui falando sobre oferta, sobre dinheiro, sobre o dízimo, é coisa muito séria. É tão séria que o apóstolo Paulo, ele nos dá a seguinte informação: olha, não basta você ser honesto no tratar dessa situação ali no seu íntimo, não basta você ser honesto apenas. Você tem que demonstrar essa honestidade. Olha só que coisa importante. A igreja, ela deve ser séria nesse trato. A igreja, ela deve ser séria nesse sentido, e ela tem que
ser transparente quando o assunto é esse. Graças a Deus, eu falo isso até com uma certa felicidade, um certo orgulho. Nós estamos em uma instituição que preza muito por isso. Vocês já viram isso, que a gente, com dinheiro não se brinca aqui na igreja. A igreja é transparente, a igreja ela tem os seus relatórios anuais que todo membro pode acompanhar na Assembleia Geral. Irmãos, isso é coisa muito séria. E aqui esse princípio a gente aprende com o apóstolo Paulo. Que nós não devemos ser corretos apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Isso é muito importante. E aqui então, Paulo, no versículo 6 que nós lemos, do capítulo 9, ele fala especificamente sobre essas ofertas que os irmãos, eles iriam entregar. No Novo Testamento a gente percebe que o conceito de oferta, ele é muito presente. Jesus fala muito sobre dinheiro também. Desde o judaísmo antigamente já existiam as ofertas, é muito presente isso na cultura judaica também. Em Lucas 21 a gente vê, por exemplo, Jesus ressaltando o fato daquela viúva pobre, não sei se você lembra disso, da viúva pobre que vai ofertar o templo, enquanto muitas pessoas estavam derramando dinheiro ali, uma quantia muito grande de dinheiro, aquela viúva foi lá e deu 2 moedinhas. E Jesus destaca esse ponto, que ela foi a que mais deu, porque ela deu tudo aquilo que tinha. É um dos pontos em que o Novo Testamento fala sobre a oferta. A gente percebe também o livro de Atos nos mostrando os irmãos se juntando, como é o caso que nós estamos vendo aqui na carta de Paulo, os irmãos se juntando para ofertarem em prol de outra igreja. Nós vemos também no livro de Atos, muitas pessoas vendiam até suas propriedades para ofertar aquele dinheiro aos apóstolos, né? Tamanha era o senso de urgência que eles tinham, tamanho era o senso da presença de Deus que eles tinham, tamanho era o senso da necessidade que eles estavam vendo surgir ali. Então muitos irmãos faziam isso. Era o início da igreja e aquilo foi de suma importância para a dissipação, para a pregação do evangelho àquelas alturas. A oferta, então, é uma contribuição voluntária, como nós já lemos, que o fiel dá em prol da obra de Deus. Isso vai incluir a ajuda aos necessitados e também tudo aquilo que envolve a igreja. Você sabe muito bem que a igreja, ela está instalada em determinado local, em determinada cidade, e a igreja ela tem as suas obrigações a cumprir perante o poder público. E obviamente, essas ofertas elas ajudam nesse sentido. Coisa simples que vocês sabem muito bem, a igreja paga luz, a igreja tem que comprar equipamento, né? A igreja ela tem que existir, né? Com esses bens materiais. Vocês estão no ar-condicionado, isso é bom, né? Mas custa dinheiro. E a igreja, enquanto comunidade, se junta, dá oferta para que todos nós possamos comprar, então, esse ar-condicionado. É um exemplo que a gente dá do uso das ofertas. Então, durante toda a história cristã, as ofertas elas sempre foram um instrumento importante para a pregação do evangelho. Durante toda a história, a gente percebe as ofertas voluntárias que a própria comunidade de fé dá em prol da obra de Deus, ela é de suma importância. Ela é importante porque, desde o início, Deus separa pessoas específicas para trabalharem com esse propósito, para estarem 100% do tempo focado nesse propósito. Nesse sentido, os dízimos e as ofertas, elas são também de extrema importância. 2 Coríntios, no versículo 6, então Paulo vai falar sobre a oferta que aqueles irmãos estavam colhendo. Lembre-se, é o que o apóstolo fala: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Paulo está falando sobre a oferta. Você conhece muito bem a lei da semeadura, uma lei simples que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Se você planta, falando de campo mesmo, falando de plantação, se você planta uva, vai nascer uva. Se você planta pouca uva, vai nascer pouca uva. Se você planta bastante, vai nascer bastante. É uma lei óbvia que Paulo aplica aqui nesse sentido para a oferta. E olha só que coisa.
Então, Paulo fala que aquele que oferta muito, recebe também muitas bênçãos de Deus. E aquele que oferta pouco, será abençoado na mesma proporção. Peraí, Edinho, mas é isso que muitas igrejas pregam. É isso que as igrejas da teologia da prosperidade, que a gente muitas das vezes critica, é isso que eles pregam. Mas está escrito aqui na Bíblia. Pois é, está escrito. E aí, e agora? Tudo tem um contexto. Vamos ler o versículo seguinte? Olha o que o versículo 7 nos fala. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então isso, irmãos, olha só, presta atenção, não é algo mecânico. Não é algo assim que você vai chegar, bom, tive uma ideia. Então eu vou dar bastante dinheiro para a igreja e Deus vai me abençoar bastante. Quem sabe então, se eu der R$1.000 para a igreja, Deus vai me devolver R$2.000. Não é assim que funciona. A igreja não é banco de investimento. A igreja não é uma corretora. Se você quer investir, procura lá a XP, a Nova Futura, procura lá os bancos, vai lá, investe lá. Igreja não é investimento, não tem como. Então, não é algo mecânico. Aqui o contexto é muito claro. Nós devemos ser generosos e a gente não pode esperar nada em troca. A nossa oferta deve ser voluntária. Nós devemos ofertar de coração alegre, sem relutância e não por obrigação. Então, se você não ofertar com o intuito de receber as bênçãos de Deus, pode esquecer, não é assim que funciona. Nós também devemos nos atentar para o princípio da proporcionalidade. E aqui nesse texto também nós temos esse princípio. Se você voltar no versículo 11 do capítulo 8, Deus, através do apóstolo Paulo, vai falar também: assim completem o que começaram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Olha só, um outro princípio bastante importante na oferta que cai por terra, né? A ideia que muitas igrejas trazem de maneira errada. Aquelas igrejas que ficam forçando o crente, sabe? Dá R$1.000, e agora quem dá R$500, dá R$2.000, isso não se faz. Por quê? Porque cada um vai contribuir conforme aquilo que Deus deu para ele. Uma pessoa que ganha um salário de R$1.000, ela não vai ter condições de dar uma oferta de R$2.000. Ah, não, mas eu vou dar com fé que Deus vai me abençoar em dobro. É lógico que existem casos específicos, casos e casos, mas não é dessa forma que as coisas funcionam. Lembre-se, a igreja não é investimento. Não dê o seu dinheiro pensando que você vai ser retribuído de alguma forma por Deus. Até porque, né, convenhamos, Deus não nos deve absolutamente nada. Deus não precisa dar nada pra gente. Obedeça esse princípio. Então a oferta deve ser generosa, a oferta deve ser voluntária e ela deve ser proporcional também. A oferta também, ela é um grande indício de que você entendeu o evangelho do reino. Aquele que oferta porque entendeu o que isso significa. Aquele que está ofertando, ele está demonstrando o evangelho de Jesus Cristo através da sua vida. Olha o que está escrito no versículo 13 do capítulo 9. Como resultado do serviço de vocês, eles darão, aqueles que receberão a oferta, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles, com todos os que creem, mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. Ofertar, então, é obedecer a Cristo, é obedecer o evangelho do reino. Então, quem é crente oferta, quem é crente ajuda. Lembrando, ajuda de maneira generosa, voluntária, proporcional, sem forçação. Não, é algo que parte do coração do crente. É algo que é espontâneo, é algo que vem de cada um. E aí, nesse sentido, se Deus te tocar, se você quiser, você pode dar 1 milhão para
para a igreja, pode dar 2 milhões, não importa. Doe aquilo que Deus te tocar. Se é R$1, amém. Se é R$10, amém. Se você está obedecendo esses princípios, se você está fazendo de coração, se você entende que isso é o que você pode dar, é o máximo que você pode dar, amém. A oferta, então, ela deve ser trazida à igreja de maneira alegre, de maneira espontânea, de maneira grata, com o coração aberto. Nesse sentido, não é para vir chorando, sabe? Tipo, eu tenho que ofertar. Tipo, eu tenho que ofertar, senão eu vou ficar mal com Deus. Eu tenho que ofertar, senão os irmãos não vão me ver ofertando. Não é assim. Não é assim. Sejamos sinceros. A nossa relação com o dinheiro é bastante difícil, né? A relação da humanidade como um todo com o dinheiro é bastante difícil. Há quem diga que o nosso bolso é o último a se converter. Primeiro se converte o crente. O bolso é depois só. Vivemos em uma sociedade consumista. A gente vive em uma sociedade que preza muito pelo dinheiro. O dinheiro tem muito valor. E a gente, obviamente, entra nessa onda também. Para muita gente, o dinheiro, infelizmente, acaba sendo um Deus. A pessoa faz tudo por ele. E vira literalmente um Deus na vida da pessoa. A Bíblia, em determinada oportunidade, trata o dinheiro como um Deus. Jesus, das diversas parábolas que ele conta, 16 delas têm ligação com o dinheiro. Bastante coisa, né? Em Lucas 16, Jesus vai tratar o dinheiro como o Deus Mamon. E de fato, se você for parar para pensar, na vida de muita gente, a pessoa se torna escrava do dinheiro. Ela faz tudo em prol dele. Ela quer ter ele a qualquer custo. Então ela venera o dinheiro. Ela endeusa o dinheiro. Ela glorifica o dinheiro. Ela faz tudo aquilo por dinheiro. Deus afirma em sua palavra que é impossível servir a 2 senhores. A questão então é, se Deus é o seu Senhor, o dinheiro necessariamente tem que ser o seu servo. Se Deus é o seu Senhor, o dinheiro não pode ser o seu Deus. Não dá para você adorar a Deus e adorar as suas posses, o seu dinheiro. Talvez você fale, mas Edinho, o dinheiro é meu. Eu que ganhei. Tá certo. Mas saiba que você deve dar graças a Deus por isso. Porque do Senhor é a terra, céus, tudo. Do Senhor é os céus, a terra, a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Nesse sentido, curiosamente, o nosso dinheiro também pertence ao Senhor. Ele que nos deu condições de ganhar. E a Bíblia é muito clara quando afirma que Deus concede riquezas a muitas pessoas. É o próprio Deus que dá. Então é Deus que está te dando esse dinheiro. Não sirva a Ele. Não sirva o dinheiro. Sirva ao Deus que te dá o dinheiro. Desta maneira, com certeza, você vai ter alegria em contribuir para a obra de Deus. Nesse sentido, você vai ter alegria em pegar um pouco desse dinheiro que Deus te deu para suprir as suas necessidades, para que você também ajude as necessidades espirituais da casa de Deus. Muito facilmente nós deixamos de lado a nossa contribuição. Muito facilmente nós deixamos de lado a preocupação nossa com as coisas de Deus. Houve momentos na história que Deus teve que levantar até profeta para chamar o povo para falar: pessoal, vocês estão esquecendo do meu templo. Estou falando do profeta Ageu. Deus levanta o profeta Ageu porque o templo do Senhor estava abandonado. As ofertas não estavam sendo tragas. Os levitas não estavam trabalhando. Lá no tempo de Neemias a gente percebe que os levitas, no livro de Neemias a gente percebe que os levitas, aqueles que cuidavam da obra de Deus, do templo, tiveram que voltar para casa. Porque ninguém ofertava, ninguém dizimava, então eles tiveram que voltar para casa. E a gente vai entender um pouco mais sobre os levitas
no finalzinho da mensagem. Então, de maneira muito fácil, a gente deixa isso de lado. Mas saiba que Deus é aquele que te provê. Deus é aquele que provê o seu sustento. Deus é aquele que te dá condições de trabalhar, de você ganhar o seu dinheiro suado do dia a dia. Então pode ficar tranquilo, porque Deus ele vai suprir as suas necessidades. A sua oferta, se você obedecer esses princípios que nós estamos falando aqui, a sua oferta não vai te fazer falta. Pode ficar tranquilo, porque Deus está cuidando de você. Deus é dono de todo o ouro, Deus é dono de toda a prata. Provérbios 3, 9 e 10 vai falar assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Saiba que a gente pode lançar sobre Jesus as nossas preocupações. Às vezes a gente quer ofertar, às vezes a gente quer dizimar, mas a gente pensa, poxa, eu não, sabe, isso vai me faltar, eu vou ficar sem comprar o alimento. Lógico, nós devemos ser sábios, nós devemos exercer aí a mordomia, nós devemos exercer com certeza a sabedoria que Deus nos dá para administrar os nossos bens. Mas saiba que as ofertas, elas necessariamente têm que fazer parte desse montante. É um gesto de amor para com Deus. Quando a gente fala de oferta, a gente também já se lembra dos dízimos. E também é um outro ponto bastante importante, amplamente citado na Bíblia. Enquanto a oferta é voluntária e segue todos aqueles parâmetros que nós já falamos, da voluntariedade, da proporcionalidade, né? Você não deve dar uma oferta sendo pressionado por pastor ou por igreja, por ninguém. Deve partir de você isso. O dízimo, por outro lado, ele é um dever de todo fiel. E graças a Deus que Deus fez isso. Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que se ele não estipulasse isso, a sua obra ficaria de lado. Como ficou durante muitos períodos da história, já citei aqui, Deus teve que levantar profetas muitas das vezes para lembrar o povo desse fato. Deus nesse sentido foi bastante inteligente. Ele instituiu então o dízimo. O dízimo nada mais é do que a 10ª parte de um todo. R$100, o dízimo seria R$10. É 10% de um todo. Abraão já conhecia o conceito de dízimo antes mesmo da lei de Moisés existir. Abraão já dava o dízimo. A lei de Moisés veio então estabelecer, digamos assim, de maneira oficial o dízimo. Em que situação Deus instituiu oficialmente o dízimo? Foi quando o povo tomou a terra de Canaã, houve a distribuição de terra entre as tribos, porém a tribo de Levi ficou sem terra nenhuma. Não porque foi uma ocasionalidade, mas foi porque Deus estabeleceu assim. Deus falou, a tribo de Levi não vai ter terra. Por quê? Porque eles vão trabalhar no templo, eles vão trabalhar na parte espiritual e eles vão receber do dízimo. Então as outras pessoas dizimavam para dar para os levitas que estavam trabalhando no templo. Foi nesse contexto que foi instituído então o dízimo. Foi o meio que Deus fez, o meio que Deus utilizou para manter o sustento daqueles que trabalhavam com as questões espirituais. Curiosamente, o dízimo existia até em outros povos. Você vê na história o dízimo sendo praticado não apenas pelo povo judeu, não é uma invenção do povo judeu. O dízimo ele é praticado também entre outros povos daquela região. Em certo momento, como eu já citei, a igreja negligenciou esse ponto e Deus teve que levantar, por exemplo, o profeta Malaquias. E Malaquias é até bastante duro com o povo daquela época, porque Malaquias fala que o povo estava roubando a Deus nos dízimos, porque o pessoal não estava dando dízimo e as ofertas, e Deus usa essa linguagem lá no profeta Malaquias, que eles estavam roubando a Deus. Que coisa, né?
forte essa linguagem que Deus usa. Neemias também, como nós já falamos, vai repreender o povo, pois eles estavam deixando os levitas de lado. Neemias então vai convocar o povo novamente e fala: para com isso, os levitas têm que voltar, as ofertas têm que vir, os dízimos têm que vir, porque senão a espiritualidade não anda, senão a mecânica ali no tempo das ofertas, dos sacrifícios não anda. E aquilo era a espiritualidade, o centro da espiritualidade judaica, e era bastante importante. Então Deus chama Neemias, Deus chama Malaquias, Deus chama Ageu para levantar o povo nesse sentido. A gente percebe então que isso é algo bastante importante para Deus. Deus preza por isso. Nós entendemos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Dessa forma, nós entendemos que o princípio do dízimo ainda tem validade nos dias de hoje. Não é algo apenas para o povo judeu. Como nós já falamos, antes mesmo do povo judeu existir como um povo, já existia o princípio do dízimo. Muitos vão alegar que não, a gente não precisa dar o dízimo porque o Antigo Testamento já não é válido. Nós temos o entendimento que a Bíblia toda é a palavra de Deus e que, sim, de fato, na cruz, muita coisa do Antigo Testamento cessou. Que coisas são essas? Aqueles ritos cerimoniais, isso tudo já passou. É por isso que hoje a gente não sacrifica animal. É por isso que hoje muitas coisas que estão, por exemplo, ali no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, a gente não pratica mais. Porque isso sim era dedicado exclusivamente ao povo judeu. Mas o dízimo não entra nisso. Nós entendemos que o dízimo é um princípio moral de Deus, que se estende por todo o seu povo e para todo sempre. Jesus, por exemplo, em certo momento, quando ele estava censurando os escribas, Jesus fala: olha, vocês deem o dízimo, vocês não sejam hipócritas e deem o dízimo. Jesus reforça esse princípio para os escribas lá em determinado momento. Por mais que você ache que o dízimo não seja para os dias de hoje, olha só, o Novo Testamento é muito claro quando afirma que todo crente deve contribuir de maneira constante, proporcional e generosa. O que é isso senão o dízimo? O dízimo não é isso já? Uma contribuição generosa, proporcional e constante. O dízimo é um parâmetro perfeito. Então, não tem como escapar. Se você acha que o Antigo Testamento, como muitos alegam que o dízimo não é tratado no Novo Testamento e cria um monte de coisa, mesmo se você acredita nisso, o Novo Testamento também é muito claro em afirmar que a Igreja de Deus deve receber contribuição para que o sustento do povo de Deus seja mantido, para que a obra de Deus seja realizada. Engraçado que a gente pergunta muitas das vezes, né? A gente tem que dar o dízimo do bruto ou do líquido? Né? Já surgiu essa pergunta com certeza, né? E aí? A gente tem que dar o dízimo do bruto ou do líquido? A Bíblia não vai estipular isso, não vai falar isso. Mas para pensar na pergunta que você está fazendo. Como ela já demonstra um caráter nosso. De todos, tá? Não pontual não. Nosso, homens, humanidade. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente quer saber assim, ó. Qual é o mínimo que eu posso dar para eu não ficar mal com Deus? Qual é o limite que eu posso dar para eu não ficar mal com Deus, mas também para eu não perder o meu dinheiro aqui, né? Que coisa, né? Olha só. Gente, vou te falar uma coisa. Sabe que Deus não precisa do seu dinheiro? Deus não precisa dele, não. Pode ficar tranquilo. Às vezes a gente fica nessa neura, né? Eu tenho que dar por obrigação. E nem dá. Porque Deus não precisa. Aí, Edinho, mas a igreja precisa. Com certeza, a igreja precisa. Mas a obra de Deus não vai parar por falta de dinheiro, não. Edinho, então eu não vou contribuir. Peraí. Mas a obra de Deus, ela vai sim parar pela sua negligência. E essa negligência que gera a falta de dinheiro, isso sim interfere na obra de Deus. Agora, uma igreja, por exemplo, uma igreja pobre, que não tem condições de levantar dízimo e oferta muito alta, você acha que isso vai ser impedimento para a pregação do evangelho? Jamais. Jamais. Se fosse assim, a igreja não crescia na África.
A igreja não crescia em países pobres. Então eu quero que você entenda que Deus não precisa do seu dinheiro. Não deixe de ser um dizimista e não deixe de ofertar a causa espiritual. É um privilégio poder contribuir para que o nome de Deus seja proclamado na terra. É um privilégio contribuir para que cada vez mais e mais pessoas se dediquem exclusivamente a estar aqui, contribuindo para levar o evangelho da maneira saudável, de uma maneira correta para as outras pessoas. Deus supre todas as suas necessidades. Pode ficar tranquilo. No versículo 10, no versículo 11, o apóstolo Paulo fala assim, que é a palavra de Deus: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que Deus está falando é que é assim, ó. Deus é aquele que te dá a semente para plantar. No contexto que o apóstolo Paulo está usando, Deus é aquele que te dá o dinheiro para você ofertar. Deus é aquele que te dá o dinheiro para suprir as suas necessidades básicas. E também Ele vai te dar dinheiro para que você tenha condições de dizimar e ofertar. Se organize nesse sentido, então. Que você seja fiel dizimista, você contribua com a sua oferta. Não ache que você está fazendo um favor para Deus. Não tá. Isso deve partir do seu coração. Deve ser algo voluntário. Deve ser feito de maneira consciente. Deve ser feito de maneira alegre. Se você entendeu o evangelho de Cristo, você vai fazer isso, como o próprio apóstolo Paulo fala aqui. Isso é uma das evidências de que o crente entendeu o evangelho do reino, as ofertas e os dízimos. Se você pudesse colocar em pé nesse momento, nós vamos finalizar com uma oração para que Deus abençoe a vida financeira da sua igreja e do seu povo. A gente vive tempos difíceis. A gente vive tempo que para muitas pessoas nem emprego tem. E aí? Como que vai ofertar? Como que vai dizimar? Não tem como. Então, nós vamos orar para que Deus abençoe a vida financeira da sua igreja, para que Deus dê condições de nós ofertarmos a Ele como uma forma de retribuição, uma forma de gratidão, que Deus nos dê condições de sermos dizimistas, que Deus possa nos abençoar proporcionalmente pela tua misericórdia, que Deus possa nos abençoar proporcionalmente àquilo que a gente traz aqui. Amém? Oremos.